O Nair começa dizendo, bom, vamos ver o que nós temos aqui, e em seguida diz que tem uma bonequinha de neve se aproximando. Ele pergunta como ela vai, mas ela fala que não quer. Ele pergunta por que ela está agindo assim e pergunta qual o nome dela. E ela pergunta por que ele quer saber o nome dela. Ele pergunta por que ela está o tratando assim, ela fala por quê, e ele pergunta por que o quê. E ela fala por que ele já pode ir embora. Ele fala que ela poderia ter simplesmente o ignorado, mas que não precisava ter falado assim com ele. E ela diz que tudo bem e fala pra ele pegar a dica. E ele fala, pegar a dica? Caramba, vai ser assim mesmo? E ela diz que sim. E é claro que depois dessa ele se despede dela. Mas imediatamente assim que ela vê o carro dele, ela pede para ele esperar. Ele fala que vai abrir a janela para ver o que ela tem para dizer. Ele pergunta o que está acontecendo e ela pergunta se ele quer falar com ela. Ele pergunta, falar com você? Ele fala que ela disse para ele pegar a dica e pede para ela não encostar no carro dele. E em seguida ele pergunta se ela está entendendo o que ele está dizendo. E em seguida ele pergunta se ela entende o que ele quer dizer. Ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que está interessada, mas ele fala que na calçada ela não estava. Ela fala que gostou da Porsche dele, mas ele fala que isso é uma Lamborghini e não uma Porsche. Ela pergunta se é uma Lamborghini e ele diz que sim. E em seguida ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele não quer levá-la para sair e ele pergunta levar você para sair e fala que ele nunca disse que a levaria para sair. Ele fala que só começou uma conversa com ela, mas que ficou claro que ela não estava interessada. Ela fala que está, mas ele diz que ele não. Ela pergunta se ele não está e ele fala que ele não. Ela pergunta por que não, ele pergunta como assim por que não? E fala que sinceramente a atitude dela o irritou. Ela pede pra ele esquecer isso, ele fala que não vai esquecer e pergunta como assim ele vai esquecer. Ela fala que gostou dele, ele pergunta se agora ela gostou dele e fala que ele é a mesma pessoa que estava na calçada. E fala que nada mudou. E ela diz, vamos lá, e ele pergunta se agora ela vai implorar. E mais uma vez ela pede pra ele esquecer o que aconteceu e ele pergunta se ela vai implorar, mas ela diz que não está implorando. Ele fala que é o que está parecendo, mas ela fala que não está fazendo isso. Ela fala que só está tentando conversar com ele e ele pergunta conversar sobre o quê? Ela fala que ele pode pelo menos levá-la para dar uma volta e assim eles vão poder conversar. E ele pergunta por que ele a levaria para dar uma volta no carro dele. Ela fala porque desde o começo ele queria conversar com ela. Ele fala que só se aproximou para falar com ela porque ele é novo por ali. Ela fala que ele se aproximou dela com certeza por algum motivo. Ele fala que ela estava andando sozinha e como ele é novo por ali, resolveu falar com ela. Ele fala que ela que pensou que ele estava querendo algo a mais, mas ele não estava. Ele fala que não estava acontecendo nada aquela hora e nem está acontecendo nada agora. Ela fala que ele já está exagerando, ele pergunta se ele está exagerando porque ela ainda está ali. Ela fala porque está tentando conversar com ele. E ele fala que ele acha que ela não vale o tempo dele. E ela diz que com certeza ela vai valer o tempo dele. Ele pergunta por que ele perderia o tempo dele com ela e ela diz que vai valer a pena. Ele pergunta se realmente vai e fala que ele pode reservar um hotel agora mesmo. E ela pergunta se primeiro ele vai levá-la para fazer compras, ele fala que não vai gastar o dinheiro dele. Ele pergunta por que ele gastaria o dinheiro dele com ela e fala que ele nem a conhece. Ele fala que não é o tipo de cara que gasta o dinheiro dele assim e fala que ele não precisa fazer isso. Ela fala que ele disse que ele poderia reservar um hotel, ele fala que isso ele consegue. Ela fala que pode ir com ele, mas que primeiro ela precisa pelo menos comprar uma lingerie. Ele pergunta se ela quer que ele compre uma lingerie para ela e ela diz que sim. Ela fala que ele pode também comprar outras coisas, mas ele fala que não vai fazer isso. Ele fala que sinceramente ele acha que não vale o tempo dele. Ela diz que ela vale a pena, mas ele fala que ele sente que ele está perdendo o tempo dele ali. Ela pergunta se ele tem certeza e ele pede para ela dar uma volta. O Landon começa dizendo que ela é bonita e que ele vai tentar falar com ela.
Ele pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele se apresenta e ela diz que o nome dela é Lina. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta da onde ela é. Ela fala que ela é dali mesmo. Ele pergunta se de Miami e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar pra ali e ela diz que tudo bem. Ela também pergunta da onde ele é e ele fala que é de Nova York. E ela diz que isso é legal. Ele pergunta o que ela está fazendo de bom. Ela diz que está indo pra casa e que só estava dando uma caminhada. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim. Ele fala que então eles são vizinhos e ela começa a rir. Ele fala que agora também está morando ali e ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de ir ao shopping e à praia. Ela fala que também gosta de assistir um drama coreano, então ele pergunta se ela é coreana, mas ela diz que não e fala que ela é japonesa. Ela fala que na verdade ela gosta de todo tipo de drama e ele fala que isso é muito legal. Ele fala que na verdade ele nunca assiste nada e ela pergunta se é verdade. Mas ele muda de assunto e fala que talvez eles possam se conhecer e diz que ele é novo por ali. E fala que ele está tentando conhecer novas pessoas, mas ela diz que está legal. Ele pergunta se ela não está interessada e ela diz que na verdade não. E em seguida agradece. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. Mas como ela pede para ele esperar, ele fala: como assim esperar? Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se é esse carro que ele dirige. E ele diz que sim, que esse carro é dele. Ela fala que isso é muito legal e que ela pode conhecê-lo. Ela fala que talvez pode ser legal e ele pergunta como assim pode ser legal. Ela fala que dá pra ver que ele está bem e que ela é uma enfermeira, então tudo bem. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim e pergunta por que não. E em seguida diz que eles podem conversar dentro do carro. E fala que afinal de contas ali está muito quente. Ele fala que pareceu que ela estava muito certa quando não quis falar com ele, mas ela diz que isso é diferente. E em seguida diz que ela não vê por que não. Ele pergunta se ela acha isso e ela diz que sim e fala que ela só não gosta de conversar com caras aleatórios. Ela fala que ela só não gosta de conversar com caras estranhos ou esquisitos. Ele pergunta o que ele tem a ver com isso. Ela fala que nenhuma mulher gostaria de ser associada a caras como esses. Ele fala que ele entende, mas que ela está julgando o livro pela capa. Ela pergunta se ele também não lê o livro pela capa e ele diz que não e fala que ele prefere ler e ver o que tem dentro. Ele fala que, por exemplo, ele poderia ter olhado para ela e julgado que ela fosse uma stripper. E ela diz: ai meu Deus! Ele pergunta o que ela pensou sobre ele e ela diz que ela pensou que ele fosse apenas mais um cara aleatório. Ele fala que ele pode ser, já que ela ainda não o conhece. Ela fala que ele também não a conhece, ele pergunta qual a diferença e fala que no começo ela não quis falar com ele e mudou de ideia. Ele pergunta por que ele daria o tempo dele para ela e ela pergunta por que não. Ele fala porque obviamente ela não estava interessada. Ela pergunta então qual o problema, ele fala que o problema é que ele não vê sinceridade nela. Ela fala que está dizendo a verdade, que ela prefere entrar para eles conversarem já que está muito quente ali. Ela fala que se ele tivesse insistido um pouco mais, ela teria conversado com ele. Ele fala que é claro que ele não ia insistir, já que ela não estava interessada e que ele já estava indo embora. Ela fala que ele deveria ter insistido, mas ele fala que não é esse tipo de cara e que ele não vai forçar ninguém a estar na vida dele. Ela fala que o que importa é que ela está ali agora. Ele fala que esse aqui é o problema, ele quer saber por que só agora. Ele pergunta se isso tem a ver com o carro e pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela fala que isso tem a ver com ele, mas que ela disse que ela não ia se associar com qualquer pessoa. Ele pergunta o que está rolando e fala que ele não quer ficar correndo em círculos e pergunta o que ela quer. Ela fala que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que então ela pode fazer a pergunta que ela quiser. Ela pergunta o que ele faz. Ele fala que ele é do ramo imobiliário. Ela pergunta se ele veio do ramo imobiliário de Nova York e ele diz que sim. Ele fala que é principalmente isso que ele faz. E depois que ela fala
fala que ela é enfermeira. Ele pergunta há quanto tempo ela faz isso, e ela diz que já há alguns anos. Ele pergunta qual o objetivo dela de vida e se ela pretende continuar estudando. Ela fala que pretende continuar estudando, que ela pretende fazer mestrado e no futuro ser professora, mas fala que primeiro ela precisa fazer doutorado de enfermagem. Ela pergunta se ele vai fazer mesmo isso, deixar uma senhorita ali esperando, e ele diz que ela não é a senhorita dele. Ela fala que ela disse que ela é uma senhorita e que ela não disse que ela era a senhorita dele. E em seguida ela pergunta se ele tem o costume de conversar com outras garotas, e ele diz que sim. Ela pergunta se ele vai deixá-la mesmo ali fora e ele fala que está um dia bonito. Ele fala que ela disse que ela gosta de praia, mas ela fala que prefere o ar-condicionado. Ele fala que ela não parece ser o tipo de garota dele, afinal de contas ele gosta do ar livre. Bom, mas resumindo, depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E já nesse momento da conversa, ele pergunta qual o tipo dela. Ela fala que a aparência não é tão importante assim, mas que precisa ser mais alto do que ela. Ela fala que precisa ser alguém que ela ache atraente, que seja leal, estável financeiramente. Ela fala que precisa cuidar dela, está disposto, e fala que também é muito importante apoiá-la na carreira dela. E diz que é claro que ela também vai apoiá-lo. Em seguida, ele pergunta o que ela quer dizer com cuidar dela. E ela diz, cuidar de mim, pagar minhas contas. Ela diz as unhas dela, as despesas e coisas do tipo. Ele pergunta por que ele pagaria as contas dela. E já ela pergunta se ele não pagaria as contas da mulher dele. E ele fala que ela não é a mulher dele. E ela pergunta se isso importa. Ele fala que é claro e ela diz que se ele fosse o homem dela, com certeza ele teria que sustentá-la. E em seguida ela pergunta o que há de errado nisso. Ele fala que ela disse que ela é enfermeira e que ela pode pagar as contas dela. E fala que ela não precisa de um homem para pagar as contas dela. Ela fala que ela realmente não precisa, mas que ela gostaria disso. Ele fala que essa não é a responsabilidade de ninguém a não ser do pai dela. E fala que ela deveria pagar as próprias contas dela e ela fala que ela paga. Ele fala que ele acha que vai ser melhor ela sair e ela pergunta por quê. Ele fala que está claro que se ela não tivesse visto o carro dele, ela não teria voltado. E diz também que desde que ela entrou nesse carro, ela só está falando besteira. E diz que com certeza ele não vai pagar as contas dela. Ela fala que ela nunca pediu que ele pagasse as contas dela, ela só respondeu a pergunta sobre qual é o tipo dela. E fala que se ele ficou bravo, não é culpa dela. Ele fala que já ouviu o suficiente e deseja um ótimo dia para ela, e ela também deseja um ótimo dia para ele.